Um computador conectado à rede de internet usada pelo Palácio do Planalto foi usado para alterar os perfis de 2 jornalistas na Wikipédia, que é a maior enciclopédia colaborativa da internet. Qualquer pessoa pode fazer alterações no site. As mudanças nos textos tinham críticas aos jornalistas Carlos Alberto Sardenberg e Miriam Leitão. A denúncia foi publicada na edição de hoje do jornal O Globo. O número de IP do computador, que identifica a localização da máquina, mostra que ele pertence à rede de internet do Palácio do Planalto. As alterações foram feitas entre os dias 10 e 13 de maio do ano passado. Na primeira intervenção, as análises de Miriam Leitão foram classificadas como desastrosas. Na segunda, a jornalista da Globo News, TV Globo e do jornal O Globo foi associada ao banqueiro Daniel Dantas, condenado por corrupção. Na terceira alteração no texto, uma previsão feita por Miriam sobre o crescimento da economia brasileira em 2010 foi criticada. Em relação a Carlos Alberto Sardenberg, comentarista de economia da TV Globo e da Globo News, a primeira edição no perfil dele acrescentava um texto criticando opiniões do jornalista sobre a taxa de juros e o crescimento da economia mundial. 3 dias depois, uma nova crítica. Foram questionadas as relações de parentesco de Sardenberg, que é irmão do economista-chefe da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. A assessoria do Palácio do Planalto afirmou que o número do IP usado para as alterações é o endereço geral do servidor da rede sem fio no Palácio. Isso significa, segundo a assessoria, que qualquer pessoa que utiliza essa rede via internet móvel tem como endereço esse número geral de IP. Por isso, ainda de acordo com a assessoria, não seria possível apontar com segurança a identidade de quem alterou os textos citados na reportagem. E a jornalista Miriam Leitão comentou as críticas feitas na Wikipédia. Tudo que foi incluído por esse computador do Palácio Planalto no meu perfil é mentira. É mentira que eu defendi o Daniel Dantas, é mentira todas aquelas afirmações que eles colocaram lá. E isso aí está no capítulo da calúnia e difamação. Isso aqui é grave, porque foram falsidades colocadas no meu perfil. Eu sempre critiquei o Daniel Dantas em várias operações. Por exemplo, isso desde quando ele brigou com os fundos de pensão, e eu achei que os fundos de pensão tinham razão na briga contra ele. Isso muito anteriormente. Quando ele foi à CPI, eu lembro que eu fiz uma coluna mostrando os erros que ele cometeu em vários momentos. Na verdade, nunca fiz essa defesa, isso é mentira. O que há de mais grave aqui não é nenhuma questão pessoal. Não sou eu que estou em jogo. O que está em jogo é o país e a instituição Palácio do Planalto. O governo existe para defender os brasileiros e para governar o Brasil. Ele não pode ser usado, a máquina pública não pode ser usada para atacar um cidadão, seja ele qual for. Se atacar com mentiras é ainda mais grave. O que se vê aí é um desvio de função seríssimo, porque o governo usa os recursos públicos, que são nosso dinheiro. Nós financiamos o governo, usa recursos públicos, funcionários públicos, a máquina, o aparato da presidência da República para entrar na Wikipedia para colocar mentiras sobre pessoas que supostamente são contra o governo. Eu critico algumas políticas do governo, apoio outras políticas do governo. Eu faço minha análise, que minha análise não é uma análise, quem me acompanha sabe que eu não faço uma análise sistematicamente contra ou a favor. Eu simplesmente me posiciono conforme a situação. E o governo resolveu eleger como inimigos algumas pessoas. E isso aí é um absurdo institucional. Não sou eu, repito, não sou eu que estou em jogo. Não é um cidadão que está em jogo. É um comportamento desviante do Palácio do Planalto. Em Brasília, a repórter Letícia de Oliveira acompanhou a entrevista por Skype do comentarista de economia da Globo News e da TV Globo, Carlos Alberto Sardenberg. Ela conversa com a gente agora ao vivo. Boa tarde para você, Letícia. O que o Sardenberg falou sobre essas críticas, hein?
Oi, Heloísa. Sardenberg está de férias nos Estados Unidos, conversou pela internet com a repórter da TV Globo, Gioconda Brasil. Eu acompanhei essa conversa. Ele disse que é perfeitamente normal que o governo discorde das opiniões dele e que o governo tem o direito de reclamar. O que não se pode permitir, segundo Sardenberg, são críticas anônimas. E ele disse que o fato de essas críticas anônimas terem partido de dentro do Palácio do Planalto é gravíssimo, antiético e imoral. Vamos ver um trecho dessa entrevista. O que eles fizeram está certo ou errado? Está errado. E se está errado, alguém lá dentro está fazendo alguma coisa errada. O Palácio do Planalto não pode chegar e dizer o seguinte: ah, não sei quem foi, né, porque tem muita gente e tal. Não, caramba. Né? Quer dizer, é uma coisa errada? É. Claramente errada? É antiético? É antiprofissional? É. Pode ser ilegal? Pode. Então, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Né? E o governo tem que saber. Não pode chegar e dizer: ah, o computador está lá, quem quiser mexe nele. Não, não é assim. Tem que fazer uma investigação, eu acho. Não há dúvida nenhuma. E a responsabilidade é do governo. Pois é, Letícia, o Procurador-Geral da República também comentou o caso, né? Exatamente, ele foi questionado sobre isso hoje numa entrevista coletiva, perguntei a ele sobre isso, ele disse, Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, disse que essa denúncia deve ser investigada pela Procuradoria da República no Distrito Federal e também no âmbito disciplinar, para se identificar quem foram os servidores públicos responsáveis por essa alteração dos perfis dos dois jornalistas na Wikipédia. O procurador também evitou dizer se isso configura um crime, se ele considera grave, porque ele disse que não tem conhecimento perfeito dos contornos desse fato. Heloísa. Obrigada, Letícia. E a Associação Nacional de Jornais classificou o caso da alteração dos perfis na internet como inadmissível. A NJ diz que é uma iniciativa lamentável de quem tem dificuldade de conviver com a crítica. De acordo com o diretor executivo, Ricardo Pedreira, é ainda mais grave pelo fato dessa iniciativa ter se originado no ambiente governamental e o que se espera agora é que o Palácio do Planalto apure o que aconteceu e tome as devidas providências. Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão condena todo ato de adulteração de dados ou informação falsa contra qualquer cidadão. A nota diz ainda que revela-se ainda mais inaceitável quando um episódio objetiva atingir profissionais da imprensa, principalmente ao envolver servidores do Estado. Para a ABERT, é de fundamental importância a apuração das denúncias pelo Palácio do Planalto e a garantia do direito à veracidade dos fatos.